O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, será o relator de um mandado de segurança impetrado pelo senador Jorge Cajuru, pedindo que o Supremo mande o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dar andamento ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a lei do impeachment, não cabe ao presidente do Senado decidir sobre pedidos de impeachment de ministros do Supremo. O presidente do Senado deve apenas fazer a leitura do pedido e encaminhá-lo a uma comissão especial. No entanto, ao longo dos anos, os presidentes do Senado vêm mantendo em suas gavetas ou arquivando monocraticamente todos os pedidos de impeachment de ministros e Rodrigo Pacheco vem seguindo essa tradição. Ouça trechos do mandado de segurança impetrado por Cajuru e que será analisado pelo ministro Nunes Marques. O impetrante formulou no último dia 4 de março de 2021 e protocolou, através do número SF3 de 2021, junto ao Senado Federal, robusta denúncia por crimes de responsabilidade praticados pelo senhor ministro do STF. Em destaque na denúncia, demonstrando insistentes agressões às garantias da liberdade de expressão e de imprensa, bem como a recente violação à imunidade parlamentar de um deputado federal no pleno exercício de seu mandato, preso ilegalmente a seu mando e alvitre, ferindo igualmente a liberdade de expressão e direito de opinião, essenciais para a crítica e a fiscalização dos poderes da República, ainda mais num momento de crise e pandemia. No dia 26 de março de 2021, o impetrante foi recebido pela autoridade impetrada e recebe de suas mãos um abaixo-assinado com mais de 2,6 milhões de assinaturas, requerendo ao ilustre presidente da Casa Julgadora, senador Rodrigo Pacheco, que designasse a composição da Comissão Especial de Análise do Pedido de Impeachment. O objetivo da visita foi inequivocamente um ato cortês e de acordo com o regimento interno do Senado Federal, para que a autoridade coatora recebesse a denúncia e encaminhasse para análise o pedido de impeachment em desfavor do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Conforme já é de conhecimento geral, fato notório, conforme previsto no artigo 374.1 do novo Código de Processo Civil, e, de igual modo, conforme se pode inferir dos documentos que instruem a presente petição, com fundamento nas disposições do artigo 52, inciso 2 da Constituição, combinado com os artigos 2º e 39 da Lei Federal nº 1079, já foram apresentados diversos pedidos de impeachment de vários ministros do STF perante o presidente do Senado Federal e nenhum deles foi levado a cabo. Isso, aliás, bastante combatido por este impetrante na gestão do ilustre senador Davi Alcolumbre, a qual se encerrou com a entrada da autoridade coatora em seu lugar. Causou estranheza a este impetrante que, logo após receber o abaixo-assinado, a autoridade coatora realizou o bloqueio de suas redes sociais, não permitindo qualquer comentário ou questionamentos de cidadãos brasileiros sobre este e outros atos do Senado Federal, sob a sua responsabilidade. Ainda, em vez de dar prosseguimento de acordo com o regimento interno, a autoridade coatora se encontrou omissa nos diversos pedidos de recebimento e encaminhamento deste e outros pedidos. É que, sem margem de dúvida, assim determina a Constituição. Artigo 52 compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Por sua vez, também sem dar margem a qualquer dúvida, assim determina o regimento interno do Senado Federal. Artigo 288. As deliberações do Senado serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo nos seguintes casos em que serão, por voto favorável de 2/3 da composição da Casa, sentença condenatória nos casos previstos no artigo 52, 1 e 2 da Constituição. Artigo 377. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Artigo 380. Para julgamento dos crimes de responsabilidade das autoridades indicadas no artigo 377, obedecer-se-ão as seguintes normas. 1.
Recebida pela mesa do Senado a autorização da Câmara para instauração do processo, nos casos previstos no artigo 377.1, ou a denúncia do crime nos demais casos, será o documento lido no período do expediente da sessão seguinte. 2. Na mesma sessão em que se fizer a leitura, será eleita a comissão, constituída por 1/4 da composição do Senado, obedecida à proporcionalidade das representações partidárias ou dos blocos parlamentares e que ficará responsável pelo processo. 3. A comissão encerrará seu trabalho com o fornecimento do libelo acusatório, que será anexado ao processo e entregue ao presidente do Senado Federal para remessa em original ao presidente do Supremo Tribunal Federal, com a comunicação do dia designado para o julgamento. Assim, conforme se infere da leitura dos referidos artigos 52, inciso 2 da Constituição Federal e 288 e 377 a 382 do Regimento Interno do Senado Federal, compete privativamente ao Senado e não ao seu presidente de modo unipessoal deliberar sobre eventuais pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É que, segundo as expressas determinações do artigo 380, inciso 1, do Regimento Interno do Senado, em se tratando de pedido de impeachment de ministro do STF, recebida a denúncia, será o documento lido na sessão seguinte e, na mesma sessão em que se fizer a leitura, será eleita comissão, constituída por 1/4 da composição do Senado, obedecida à proporcionalidade das representações partidárias ou dos blocos parlamentares e que ficará responsável pelo processo. Ato seguinte, na forma determinada pelo artigo 380, inciso 3 do Regimento Interno do Senado Federal, a comissão encerrará seu trabalho com o fornecimento do libelo acusatório, que será anexado ao processo e entregue ao presidente do Senado Federal para remessa em original ao presidente do Supremo Tribunal Federal, com a comunicação do dia designado para o julgamento, após o que o processo deverá seguir as suas fases seguintes. Todavia, conforme já se salientou acima, ao invés de praticar os atos que lhes são impostos pelo artigo 52, inciso 2 da Constituição e pelos artigos 288, 377 a 382 do Regimento Interno do Senado, o presidente do Senado, ora autoridade coatora, vem agindo de forma totalmente omissa e sem dar qualquer satisfação ao impetrante, tampouco à coletividade, ao povo, que vê com maus olhos essa atitude omissa. Frise-se que existem diversos pedidos de impeachment protocolados, sendo este denunciado o ministro Alexandre de Moraes, um dos campeões de pedidos. A conduta omissiva do excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, ante ao pedido formulado para que dê prosseguimento à denúncia formulada pelo impetrante nos termos regimentais, concessa máxima vênia, constitui uma inequívoca afronta aos ditames do artigo 52 da Constituição Federal, pois cabe somente à Casa Julgadora o devido processo legal ali exposto no caso de julgamento de membros do STF. Ademais, em recente decisão de Vossa Excelência no Mandado de Segurança 37.760 do Distrito Federal de 8 de abril de 2021, assim restou determinado. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para determinar ao presidente do Senado Federal a adoção das providências necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito na forma do requerimento. Ora, apesar daquele mandamos tratar de determinação para instalação de CPI, tem-se que as atribuições são similares a este pedido impetrado, uma vez que se trata exatamente de omissão do presidente do Senado Federal na adoção das providências contidas no regimento interno do Senado Federal. E no caso em apreço, o pedido é absolutamente idêntico, que o presidente do Senado Federal cumpra o regimento e adote todas as medidas necessárias para o prosseguimento da denúncia formulada no SF 3 de 2021 em 4 de março de 2021. Importa ressaltar, Excelência, que este impetrante também o é no Mandado de Segurança 37.760, onde foi agraciado com a medida liminar deferida, se não vejamos. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para determinar ao presidente do Senado Federal
a adoção das providências necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito na forma do requerimento. Notifique-se a autoridade impetrada para cumprimento da decisão. Na sequência, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. Determino a inclusão imediata deste feito no plenário virtual para que todos os ministros possam se manifestar sobre o tema. Portanto, este impetrante pede exatamente o mesmo tratamento e medida tomada no mandado de segurança 37.760, por ser direito líquido e certo e inequívoco. A Lei 1079 deixa muito claro o direito líquido e certo do impetrante. Artigo 44. Recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. Ora, até a presente data, a denúncia SF3 de 2021 não foi lida na sessão seguinte ao seu recebimento pela mesa do Senado e tampouco despachada pela autoridade coatora a uma comissão especial especialmente criada a opinar, comprovando o ato omissivo da autoridade impetrada. Ainda resta clara omissão da autoridade coatora em não adotar qualquer providência no sentido de respeitar a Lei 1079 de 50, bem como o próprio Regimento Interno do Senado no seu artigo 380, verbis. Artigo 380, para julgamento dos crimes de responsabilidade das autoridades indicadas no artigo 377, obedecer-se-ão as seguintes normas. 1. Recebida pela mesa do Senado autorização da Câmara para instauração do processo, nos casos previstos no artigo 377.1, ou a denúncia do crime nos demais casos, será o documento lido no período do expediente da sessão seguinte. 2. Na mesma sessão em que se fizer a leitura, será eleita a comissão, constituída por 1/4 da composição do Senado, obedecida à proporcionalidade das representações partidárias ou dos blocos parlamentares e que ficará responsável pelo processo. Assim, o direito líquido e certo do impetrante decorre de lei e no próprio regimento interno do Senado Federal e vem sendo descumprido pela autoridade coatora em inacreditável omissão que enseja a aplicabilidade do artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 12.016, caracterizando-se como autoridade coatora.